CNN e Veja confirmam. Delegado que conduzia a investigação do escândalo do INSS envolvendo Lulinha saiu do caso sob pressão. A investigação caminhava na fase mais pesada. Apuração de mensagens de Lulinha com Careca do INSS. A empresária Roberta Luchinger, próxima ao filho do presidente, prestou depoimento e, segundo colunista da Veja, abre aspas, saiu pior do que entrou. Antes da troca, Lula tinha defendido publicamente mudança na distribuição dos delegados da Polícia Federal. Logo depois, o delegado do caso que investiga o filho dele saiu. Aí eu pergunto para você, Consta, coincidência? Cada um acredita na coincidência que quiser. Olha, esse caso da mudança do delegado que investigava o caso do Lulinha é escandaloso, né? Nem o ministro André Mendonça engoliu a justificativa, né? Então, a gente já tinha visto na imprensa antes, né, que o Lula estaria pressionando a Polícia Federal em relação a essa investigação. Nós vimos o esforço da turma do PT perante, inclusive, o STF para impedir a prorrogação da CPMI do INSS, o que eles conseguiram e comemoraram abertamente, comemoraram. Só conheço um caso análogo, eu cheguei a falar isso aqui, a dancinha da pizza, como ficou conhecida, né, daquela Ângela Guadagnino, sei lá, com vestidinho amarelo, eu lembro direitinho, ela dançando na Câmara, né, a favor da impunidade. Então, os caras não querem que investiguem o roubo dos velhinhos. Por quê? Porque o Lulinha, com toda certeza, está envolvido até o talo nesse troço, né? Ele era muito próximo dessa lobista, amiga dele, Roberta, e do próprio Careca do Master. Careca do Master é outro, é o ministro do Supremo. O Careca do INSS, que pagava viagem, dava dinheiro, enfim, mesada. Então, é óbvio que eles não querem investigar, né? E eles aparelharam, pelo visto, todas as instituições no Brasil, da Polícia Federal até o Supremo, passando pelo Itamaraty. Hoje, o nosso colega aqui, nosso parceiro, né, o Marco Antônio Costa, publicou, né? Casa caindo. A Polícia Federal encontrou mensagens comprometedoras de Lulinha com investigados nas fraudes bilionárias do INSS, segundo a Veja. A apuração corre em sigilo, mas já aponta possível interferência indevida no trabalho dos investigadores. O Brasil não aguenta mais essa máfia fantasiada de governo. E, de novo, né? É o Lulinha que pode representar aí a criptonita da candidatura de reeleição do Lula. A gente sabe, né, que esse sujeito é reincidente, que ele vem aprontando desde quando ele largou o zoológico para vender uma empresa de game chamada Game Corp por milhões para Oi, que logo depois teve um benefício de mudança da Lei Geral de Telecomunicações assinada pelo pai, Lula, para poder comprar Brasil Telecom. Então, mais uma vez, Emilinho, coincidências, coincidências incríveis que acontecem no Brasil, como, por exemplo, ter um sítio de um amigo que, coincidentemente, os pedalinhos têm os nomes dos netos do Lula, né? Mas é tudo coincidência. Então, de novo, esse caso do Lulinha está longe do fim, eles estão tentando abafar, o cara se mandou para a Espanha assim que estourou o escândalo, está lá escondido, né? Mas esse troço tem potencial para assombrar a candidatura do Lula, sim, como, por exemplo, o Hunter Biden, né, fez na candidatura do Joe Biden. Concordo. Deixa eu ouvir agora a avaliação do Darcio Bracarense. Olha, trocar a Polícia Federal, a BIM, por aí vai, quando estes não atendem os interesses escusos do PT, é algo que eles fazem há muito tempo. Esse é o esporte preferido do Lula. Vamos lembrar que em 2007 o Lula foi vaiado na abertura do Pan-Americano, que aconteceu no Brasil. Os Jogos Pan-Americanos, Emílio, aconteceram no Brasil em 2007, no momento em que o Brasil gozava de certa vantagem no mercado internacional por conta do preço das commodities. Portanto,
não tínhamos uma economia em frangalhos ainda. O Lula ainda não tinha causado o colapso que veio a acontecer no governo Dilma. E ele foi vaiado de forma retumbante. Talvez isso explique o fato dele nunca viajar num voo comercial. Sempre viajou de jatinho, porque a população sempre o detestou. Enfim, são vários os sinais, né? O fracasso do filme, por aí vai. Mas quando houve aquela vaia, em julho, em agosto, começamos a ter mudanças. Inclusive, trocaram o diretor-geral da Polícia Federal. Mas, segundo eles, foi só também uma coincidência. É sempre uma coincidência. E, naquela ocasião, existia também uma questão de que o Lula estaria insatisfeito porque ele não estaria conseguindo obter informações de caráter sigiloso por parte da Polícia Federal. Portanto, essa coisa de trocar a Polícia Federal, trocar delegado, enfim, interferir na Polícia Federal, isso é o lulismo, é o petismo, né? Agora, essa questão das mensagens do Lulinha para pessoas envolvidas com o do INSS, olha, começa que esse é um caso de roubo em família, né? O tio dele tem relação com isso total. Afinal de contas, o Frei Chico opera nessa questão desde sempre, e todo mundo sabe que o seu sindicato lá provocou um dos maiores calotes na história em relação aos consignados em nome de idosos. E outra coisa também, né, que também nos chama a atenção, esse tipo de contato, esse tipo de mensagem, esse tipo de áudio, o The Intercept não tem interesse de descobrir para vazar. Ninguém dessa imprensa que gosta de falar sobre vazamentos e áudios e contatos e conversas, ninguém se interessou. Não é curioso isso? Pois é, eu espero que a população brasileira esteja atenta também para esse comportamento interessante por parte da mídia militante. Muito bem. Crescem as provas contra Daniel Vorcaro. Polícia Federal descobre grupo de WhatsApp orientando fraudes e ainda impõe sigilo de lista de quem visita o banqueiro nas prisões. Grupo de WhatsApp revelado pelo Estadão tinha o banqueiro e 2 diretores do Master orientando a fabricação de contratos falsos. Em uma das mensagens, Vorcaro disse, abre aspas, não fecha a conta, vamos ter que colocar remuneração. As defesas dos envolvidos não se manifestaram. Em outra frente, a Polícia Federal negou ao jornal O Globo a lista dos visitantes do banqueiro nas cadeias, impondo sigilo, consta. Sabe quantos anos de sigilo? 100 anos. É um número mágico, né? O Lula cometeu mais um estelionato eleitoral, todo mundo lembra daquela parte ali do debate na Globo, né, em que ele acusa o Bolsonaro de querer esconder um monte de coisa, né? E ele chega, o Fábio Porchat, que já foi mencionado hoje, torcendo, né, que agora sim as coisas vão ter transparência. O Lula vai lá e coloca tudo, desde os gastos da Janja, bilionários em viagem, até o que não pode mais em sigilo, né? Então, veja, a quem interessa esse sigilo, no caso da agenda, dos grupos de WhatsApp do Daniel Vorcaro? Eu vi a Paula Schmidt comentar isso hoje de uma forma muito pertinente. Ela lembrou o seguinte, todo mundo conhece o modus operandi do Intercept. O Intercept não faz jornalismo. O Intercept é um braço de extrema esquerda que tenta beneficiar o PT, o Lula. E ele conseguiu colocar a mão em certos conteúdos que a Polícia Federal tem ali, né, e vazou de maneira seletiva e controlada em doses homeopáticas, que é exatamente o que eles fizeram ainda nos tempos de Glenn Greenwald com a Vaza Jato. Eles foram desconstruindo a operação mais bem-sucedida de combate à corrupção no Brasil, foram criando a narrativa de que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro estavam em conluio e tinham um viés político e não sei o quê, que eram comunicações que não tinham nada demais, mas eles foram soltando, foram administrando, criando as narrativas e deu no que deu, né? Então, está muito claro que o Intercept está tentando fazer isso agora para implodir a candidatura do Flávio e beneficiar o Lula. Isso está muito claro. Porque, senão,
É o que o Darcy estava falando aí. Vem cá, libera aí áudio. Cadê o vazamento das outras coisas? Né? Por que vão ficar vazando só coisa do Flávio? Então tá muito claro que eles não querem que o Brasil fique sabendo onde foram parar todos os tentáculos do Daniel Vocari e do Banco Master. Eles não querem isso, o sistema não deseja isso. Né? Eles querem soltar uma pílula aqui, ou pírula, como diria a Janja, uma outra pílula ali, né? E eles querem ir controlando a narrativa e atendendo a um objetivo político-eleitoral deles. Isso não é jornalismo, isso não é transparência, isso não é sério. Então, eu adoraria passar esse período sombrio de Banco Master a limpo. Porque existe aqui uma distinção que é necessária, separar o joio do trigo. Nem todo mundo que fez negócio com o Banco Master fez de maneira ilícita. Hoje veio à tona aí a Odebrecht, ontem, né? Odebrecht vendeu não sei quantos apartamentos, 500 e tanto, com o Banco Master. A Odebrecht já é suspeita em qualquer participação de negócio pelo passado, mas esse negócio em si pode não ter sido nada demais. Ou pode. Então, somente uma investigação vai separar o joio do trigo. E o Flávio voltou a falar hoje na coletiva que quer investigar, que quer a CPMI do caso Master. Né? Então, que a esquerda não assina. Então, de novo, Emilinho, é um problema sério que nós temos que debater aqui, porque senão fica essa turma disfarçada de jornalismo fazendo, com os seus informantes do Deep State, fazendo politicagem. E isso é grave para a democracia. Nós não podemos permitir isso. Então, acho que isso é uma discussão tão relevante quanto a do conteúdo. Claro, não adianta atirar no mensageiro, eu repito isso o tempo todo. Você tem que analisar a mensagem, tem que comentar a mensagem e se explicar se o teu nome está envolvido em alguma coisa. Agora, o método, o modus operandi de quem consegue fazer esses vazamentos seletivos, isso precisa ser discutido sim, porque está em jogo a democracia brasileira. Uhum. Isso é algo que vem passando ao largo dos debates, porque a turma quer fingir que o Intercept está fazendo jornalismo. Não está e nunca fez. O quarto poder, Darcy Bracarense. Mas tem o poder de fato também que precisa ser avaliado nesse caso. Por exemplo, veja que curiosa que oportunidade estamos tendo aqui depois dessa análise do Rodrigo Constantino. E o judiciário? Só será que se fosse um filho do Bolsonaro, a situação seria exatamente assim? Ele estaria preservado, com um sigilo preservado? Será que não teríamos aí uma operação na casa de praia, na casa de campo, em qualquer que seja o lugar? O passaporte dele já não teria sido retido? Repara que tem alguma coisa estranha acontecendo no Brasil. Não é possível que a população não esteja percebendo a diferença, não só da imprensa, mas do próprio sistema de polícia e de justiça em relação aos dois lados dessa história. Será que a gente corre risco de fazer algum comentário sobre esses agentes da lei que operam de forma tão distinta em relação a ambos os casos? Então, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de observar e aqui é preciso fazer justiça. Eu gostei muito da parte que o Constantino disse, que nem tudo que é feito com o Joesley é ilícito. E, mais uma vez, repito, todo fraudador, todo estelionatário, ele tem ali uma faixa de atuação que é legal. Ele tem uma aparência de legalidade e opera na ilegalidade de forma paralela, colateral. Então, o Flávio Bolsonaro, quando a gente para analisar o que aconteceu, ele não teve sequer uma relação comercial. A relação dele foi de pergunta sobre a indicação de uma emenda cuja ele não é o produtor. A explicação, olha, quem tem que prestar conta não sou eu, teoricamente, se formos analisar tecnicamente, não politicamente, o desgaste político é outra coisa. Estou falando de analisar juridicamente. A explicação está dada.
quem tem que prestar conta é a produtora do filme, é verdade? Mas tem um detalhe nessa história toda. Se qualquer relação com esses personagens é uma relação criminosa, ainda que naquilo que eles operam dentro da faixa de legalidade, meus amigos e vocês que nos acompanham, todo mundo que for no supermercado hoje está correndo um sério risco de ter relações cabulosas. Porque da sandália à picanha, provavelmente você vai ter algum tipo de relação com o Joesley. É por isso que é importante separar as coisas. Uma coisa é fundo previdenciário, desvio na conta, que é o tipo de operação que o Frei Chico e o Lulinha faz. Isso aí é crime. Outra coisa é uma relação comercial, é um patrocínio. Isso é importante destacar. Porque vai chegar um momento, Emilinho, Rodrigo Constantino, que não vai sobrar ninguém no cenário. Absolutamente ninguém. Alguém vai ter recebido um auxílio de campanha, o outro vai ter recebido alguma coisa. Todo mundo, no final das contas, todos os canais de mídia vão ter recebido patrocínio de alguma dessas empresas. Então, vai chegar um momento que tem que parar tudo, né, e sair do Brasil, devolver para os índios. Aí não dá certo também, né?